Você já se sentiu à deriva, sem saber qual caminho seguir ou sobrecarregado pela pressão de tomar as decisões corretas? A vida é repleta de momentos decisivos, onde nos vemos divididos entre o medo e a fé, entre a dúvida e a confiança. Tentamos avançar, fazendo escolhas que parecem as mais acertadas no momento, mas quantas vezes realmente buscamos a orientação divina? Com que frequência chamamos o Espírito Santo para nos guiar, em vez de nos apoiarmos apenas em nossa própria compreensão? Muitas pessoas, hoje em dia, estão cansadas de carregar sozinhas o peso de resolver tudo. Criamos metas, elaboramos planos e seguimos adiante, mas, de alguma forma, ainda sentimos que falta algo. Buscamos segurança, clareza e propósito, mas quanto mais tentamos fazer tudo sozinhos, mais percebemos a fragilidade dos nossos planos. Portas que acreditávamos que se abririam continuam fechadas. Caminhos que pareciam retos se torcem e mudam. E nesses momentos de incerteza, a dúvida começa a surgir. Fiz a escolha errada? Estou seguindo a vontade de Deus? Por que tudo parece tão incerto? A verdade é que nunca fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus nunca quis que confiássemos apenas em nossa própria sabedoria. Por isso, Ele nos presenteou com o Espírito Santo, não como um ajudante distante, mas como um guia próximo, guiando-nos a cada passo da nossa jornada. Jesus nos disse que o Espírito Santo seria nosso conselheiro, nosso conforto e nosso professor. Quando entregamos nosso caminho a Ele, não precisamos lutar para descobrir o que fazer. Ele ilumina nosso trajeto, orienta nossos passos, nos traz paz durante a espera e sabedoria nos momentos desconhecidos. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra dessa verdade poderosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará suas veredas. Isso não é apenas um verso bonito, é uma promessa divina. Ao abrirmos mão da necessidade de controle e confiarmos na direção de Deus, Ele clareia nosso caminho. Ele remove os obstáculos que poderiam nos prejudicar, fecha portas que levariam à destruição e alinha nossos passos com sua vontade perfeita. Agora, reserve um momento para refletir. Com que frequência você realmente permite que o Espírito Santo o conduza? Suas decisões estão sendo tomadas com base no medo ou na fé? Você confia na sua própria sabedoria ou na direção de Deus? E se, ao invés de se estressar a cada passo, você entregasse sua jornada completamente nas mãos dele? Neste vídeo, vamos explorar como o Espírito Santo pode guiá-lo diariamente, como reconhecer sua voz e como viver em sintonia com sua orientação. Se você tem se sentido perdido, incerto ou distante da direção de Deus, esta mensagem é para você. Ao final deste ensinamento, você terá uma visão mais clara de como convidar o Espírito Santo para suas decisões, seus planos e sua rotina. Mas antes de mergulharmos, quero saber de você. De onde você está nos assistindo? Deixe sua cidade nos comentários e veja como a mensagem de Deus está alcançando pessoas ao redor do mundo. E fique comigo até o final, porque vamos orar juntos, pedindo ao Espírito Santo que tome total controle da nossa jornada. Há algo nesta mensagem que Deus deseja que você ouça hoje, uma verdade que pode transformar sua perspectiva e trazer clareza ao seu caminho. Então, não saia daí, porque ao final, você estará preparado para dar cada passo da sua jornada com confiança, sabendo que o Espírito Santo está ao seu lado em cada momento. Muitas pessoas dizem que seguem a Deus, mas suas vidas estão repletas de confusão, hesitação e incerteza. Por quê? Porque acreditar em Deus não é o mesmo que ser guiado por Ele. O Espírito Santo está sempre se comunicando, orientando e guiando nossas vidas. Mas será que realmente estamos ouvindo? A diferença entre uma existência repleta de lutas e uma vida com um propósito claro não reside em nossa força pessoal,
mas na nossa disposição de seguir a direção do Espírito Santo. Reflita sobre isso. Muitas vezes, pedimos clareza, mas quando Deus se manifesta, hesitamos. Buscamos orientação, mas ao receber um empurrão do Espírito, nos deixamos abalar pela dúvida. Por que isso acontece? Porque seguir o Espírito Santo exige entrega, e entrega significa soltar o controle. É confiar, mesmo sem ter todas as respostas. É avançar, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Um exemplo marcante dessa confiança é a história de Filipe, o discípulo. Em Atos 8, ele estava no meio de um ministério vibrante na Samaria, quando o Espírito Santo lhe deu uma instrução inusitada. Vá para o sul, para a estrada deserta que leva de Jerusalém a Gaza. Imagine abandonar um local onde milagres aconteciam para caminhar por uma estrada solitária, sem explicações. Contudo, Filipe obedeceu sem pensar duas vezes. Ao seguir a orientação do Espírito, ele encontrou um oficial etíope em busca da verdade, compartilhou o Evangelho e alterou o curso da vida dele para sempre. Assim age o Espírito Santo. Raramente revela o panorama completo de imediato, mas cada passo que ele nos orienta a dar está interligado a um plano maior. Filipe não sabia o motivo de sua jornada, mas confiou naquele que o enviava, e essa confiança resultou em encontros divinos e transformações de vidas. Agora, vamos trazer isso para o seu cotidiano. Quantas vezes você sentiu um impulso no seu interior, uma leve intuição para dar um passo de fé, mas o receio o impediu? Talvez tenha percebido que precisava iniciar algo novo, se afastar de um relacionamento tóxico, compartilhar sua fé ou embarcar em uma nova etapa. Porém, em vez de avançar, você hesitou, esperando por mais confirmações, mais sinais, mais certezas. A verdade é que o Espírito Santo frequentemente nos pede para agir antes que o quadro completo se revele. A fé não trata de conhecer cada detalhe, mas de confiar em quem sabe de tudo. Considere isso. Seguir o Espírito Santo é como caminhar em uma sala escura com uma lanterna. A luz não ilumina toda a sala de uma vez. Ela apenas mostra o próximo passo. À medida que você avança, mais luz aparece. É assim que Deus nos guia. Ele nos dá o suficiente para seguir adiante. E conforme obedecemos, o caminho se torna mais claro. Se nos recusarmos a dar esse primeiro passo, permaneceremos na escuridão, questionando por que não conseguimos ver o caminho. E como isso se manifesta no dia a dia? Significa estar atento à sua voz, fazer uma pausa antes de tomar decisões e perguntar: Espírito Santo, o que você deseja que eu faça? Significa estar aberto a mudar nossos planos quando Deus nos direciona para outro caminho. É confiar que, mesmo sem entender, Ele está nos levando a algo além do que podemos imaginar. Agora quero te desafiar. Reserve um instante para refletir. Existe uma área da sua vida onde o Espírito Santo tem te incentivado a agir, mas você tem hesitado? Pode ser um passo de obediência, um ato de fé ou uma jornada rumo ao desconhecido. Seja o que for, hoje é o dia de parar de procrastinar e começar a confiar. Se essa mensagem ressoou com você, eu quero que você declare nos comentários: Espírito Santo, eu escolho te seguir. Que isso se torne sua afirmação de fé hoje. E se você ainda não se inscreveu, não esqueça de fazer isso e ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem que está por vir. Fortalecer sua jornada com Deus é fundamental. Mas aqui está o ponto. Compreender que o Espírito Santo nos orienta é apenas o início. A verdadeira questão é: como podemos reconhecer sua voz com segurança? Como podemos diferenciar sua direção de nossos próprios pensamentos? É isso que vamos explorar agora. E você não vai querer perder, pois essa revelação pode transformar sua maneira de ouvir a Deus para sempre. Chega um momento na vida de cada crente em que escolher seguir o Espírito Santo se torna mais do que uma ideia. Se transforma no elemento crucial de sua trajetória.
Talvez você já tenha experimentado isso, aquela intuição intensa dentro de você, incentivando-o a seguir um caminho que não parece completamente lógico, ou talvez tenha se encontrado em uma encruzilhada, debatendo-se entre confiar na orientação divina ou se apoiar em seu próprio raciocínio. Esses instantes moldam nossa fé, desafiam nossa obediência, expandem nossa confiança e revelam se realmente acreditamos que os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Pense em um momento em que a incerteza tomou conta ao decidir seu próximo passo. Pode ter sido uma escolha sobre sua carreira, seus relacionamentos ou uma mudança que pegou você de surpresa. Nesses momentos, você sentiu o Espírito Santo lhe impulsionando? Reconheceu sua voz ou foi dominado pelo medo e pela dúvida, dificultando a confiança? Muitas vezes, pedimos orientação a Deus, mas quando ela chega, raramente é como imaginamos. Acreditamos que a direção divina virá com um mapa, um plano detalhado e total clareza. Mas o Espírito Santo, na verdade, não costuma agir assim. Com frequência, ele nos convida a avançar com luz suficiente apenas para o próximo passo, exigindo que confiemos plenamente nele ao longo do caminho. Um exemplo marcante disso é a história de Abraão. Deus o convocou a deixar sua terra natal, sua família e tudo o que era familiar, prometendo guiá-lo para uma terra desconhecida. Sem detalhes, sem explicações, apenas um chamado para ir. Imagine a gravidade daquela decisão. Ele poderia ter hesitado, exigido mais informações ou se negado a se mover até ter todas as respostas, mas não fez isso. Ele caminhou em fé, acreditando que a promessa de Deus era maior que seu medo do desconhecido, e ao obedecer, ele entrou em um destino muito além do que poderia ter sonhado. Esse é o tipo de fé que o Espírito Santo nos convida a viver. Mas aqui está a verdade. Muitos de nós hesitamos. Questionamos se realmente estamos ouvindo a Deus ou apenas criando coisas em nossas mentes. Perguntamos se um passo de fé pode resultar em decepção. Nos agarramos ao que parece seguro, mesmo quando sentimos Deus nos chamando para algo maior. Você já sentiu essa tensão, sabendo que deveria dar um passo de fé, mas lutando contra o medo do desconhecido? É uma batalha comum a todos nós. Mas aqui está uma reflexão para você. Como seria sua vida se você se entregasse completamente à liderança do Espírito Santo? E se você deixasse de hesitar, de questionar e simplesmente seguisse sua voz com plena confiança, quais oportunidades poderiam surgir? Quais bênçãos poderiam estar à espera do outro lado de sua obediência? A verdade é que muitos dos maiores movimentos de Deus em nossas vidas estão a apenas um passo de fé de distância, mas esse passo exige coragem, entrega e, acima de tudo, confiança. Se você já viveu uma experiência em que o Espírito Santo o guiou de forma transformadora, eu adoraria ouvir sobre isso. Compartilhe sua história nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje, navegando por uma fase desafiadora, trazendo luz quando tudo parece obscuro. Você pode estar vivendo isso agora, à beira de uma escolha, questionando se realmente pode confiar em Deus para orientá-lo. Independentemente de sua trajetória, eu o encorajo a compartilhar sua história. Suas palavras são poderosas. Sua experiência pode ser o impulso que alguém tanto precisa. E se você ainda está tendo dificuldade em ouvir a voz de Deus, não desanime. Quanto mais o buscamos, mais conseguimos perceber sua orientação. Às vezes, é um sussurro, uma sensação de paz que invade nosso coração. Em outras ocasiões, é uma porta se abrindo de forma inesperada. A chave é permanecer próximo a Ele, persistir na oração e acreditar que Ele está sempre se comunicando, mesmo quando não conseguimos compreender de imediato. Se você se identifica com esta mensagem, declare agora nos comentários: Espírito Santo, eu escolho te seguir. Deixe isso ser sua afirmação de fé hoje. E se você ainda não se inscreveu,
Não perca a chance de receber mensagens que fortalecerão sua jornada com Deus. Mas aqui está algo significativo a refletir. O que ocorre quando damos um passo de fé, mas as coisas não acontecem como esperávamos? Como enfrentamos os momentos em que a liderança de Deus nos guia por desafios inesperados? É sobre isso que falaremos a seguir, e prometo que isso trará uma nova perspectiva sobre confiar plenamente em Deus. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar tudo. Existem momentos na vida em que as palavras nos faltam, quando o peso de nossas preocupações se torna insuportável, quando estamos diante da incerteza, inseguros sobre o que o futuro reserva, e tudo o que conseguimos fazer é sussurrar uma simples oração: Deus, me ajude. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja enfrentando isso agora, desejando orientação, paz, um sinal de que Deus está próximo e que Ele ouve os gritos silenciosos de seu coração. A verdade é que Ele ouve. O Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, está sempre ao nosso lado, sempre intercedendo, sempre pronto para nos conduzir quando o chamamos. Mas às vezes, no meio da tempestade, é difícil sentir sua presença. A dúvida invade, a preocupação nos domina e começamos a questionar se nossas orações estão realmente sendo ouvidas. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram momentos de desespero, clamando a Deus por direção, alívio e esperança. E Deus sempre respondeu, não necessariamente da forma como esperavam, mas sempre da maneira que precisavam. Pense em Elias, o profeta que testemunhou o poder de Deus em ação, chamando fogo do céu e vivenciando vitórias milagrosas. Contudo, após ser ameaçado pela rainha Jezabel, o medo o dominou, e ele fugiu para o deserto, exausto e à beira de desistir, implorando a Deus que tirasse sua vida. Mas em vez de repreendê-lo, Deus o encontrou com um cuidado amoroso. Ele enviou um anjo para oferecer sustento e descanso e, em um momento de profunda conexão, revelou sua presença, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Essa mesma voz calma está se dirigindo a você hoje. O Espírito Santo está próximo, sussurrando palavras de paz em meio à sua tempestade, lembrando que você não está esquecido, que suas orações são válidas e que Deus está agindo, mesmo quando você não consegue ver. O que você está carregando agora que parece pesado demais? Qual é o fardo em seu coração que você ainda não expressou, mas que Deus já conhece? Talvez seja uma decisão difícil que você precisa tomar, um medo em relação ao futuro, ou um relacionamento fragilizado, seja uma batalha financeira, uma preocupação com a saúde, ou um anseio profundo sem resposta. Não importa o que você esteja enfrentando, saiba que você não está sozinho. A oração vai além de ser um mero ritual. É uma conexão intensa com aquele que sustenta tudo em suas mãos. E quando nos unimos em oração, algo ainda mais extraordinário acontece. Jesus nos ensinou em Mateus 18, 19 e 20. Se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Existe um poder imenso na concordância, uma força incrível em apoiarmos uns aos outros diante do Senhor. Hoje, eu quero fazer um convite a você. Se você tem um pedido de oração, deixe seu comentário. Vamos nos unir em fé, acreditando que Deus está atuando ao seu lado. Sua oração não é insignificante, não é grande demais ou complicada demais para Ele. E se você perceber um pedido de alguém, reserve um instante para responder e mostrar que está orando por essa pessoa também, pois é isso que o corpo de Cristo deve fazer: estar unido, apoiar um ao outro e lembrar que Deus é fiel. Você pode estar hesitante em compartilhar seu pedido,
Talvez ache sua luta muito pessoal ou não queira sobrecarregar os outros, mas não se esqueça: Deus já conhece sua situação. Ele vê cada lágrima, cada noite em claro, cada pensamento angustiante, e Ele te convida a lançar suas preocupações sobre Ele, porque Ele se importa com você. Se preferir não entrar em detalhes, simplesmente escreva: ore por mim. Deus sabe exatamente o que você precisa e estaremos em união com você. E se você está assistindo e sente um chamado em seu coração para orar pelos outros, dê um passo de fé e faça isso. Você pode não imaginar o quanto um simples comentário, uma oração breve ou uma palavra de incentivo pode impactar alguém que está passando por dificuldades. Ao final deste vídeo, oraremos juntos, levantando cada pedido, cada necessidade, cada grito do coração. Então, fique por aqui, porque acredito que, ao nos reunirmos em oração, o Espírito Santo se moverá de maneira poderosa, portas se abrirão, a paz será restaurada e vidas serão transformadas, não por causa de nossas palavras, mas por conta do Deus que as escuta. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo age, quando sua verdade toca algo profundo dentro de você, esse momento não deve ficar apenas com você. Cada revelação, cada encorajamento, cada centelha de fé que surge em seu coração faz parte de algo maior, de uma mensagem que deve ser compartilhada, uma palavra que pode ser a resposta à oração de outra pessoa. Talvez hoje, ao ouvir, algo tenha se modificado dentro de você. Quem sabe você tenha sentido uma nova clareza, uma confiança renovada na direção do Espírito Santo, ou até mesmo uma convicção para dar aquele passo de fé que estava hesitando em dar. Quando Deus fala, não é por acaso. O tempo dele é sempre perfeito. E se você está aqui agora, há um propósito. Esta mensagem não é só para você, mas também para as pessoas em sua vida que precisam ouvi-la. Pense nas pessoas ao seu redor, amigos, familiares, aqueles que podem estar enfrentando incertezas, que se sentem perdidos, que aguardam por uma direção, mas não sabem como ouvir a voz de Deus. Você pode ser a pessoa que Deus escolheu para levar essa mensagem a elas, a pessoa que as apresenta a verdade de que o Espírito Santo já está falando, guiando e preparando o caminho. Por isso, quero te convidar a fazer algo simples, porém poderoso. Se esta mensagem tocou seu coração, se você acredita que outros também precisam ouvi-la, tire um momento agora para curtir este vídeo. Você pode não perceber, mas cada curtida e interação que você faz desempenha um papel fundamental em levar essa mensagem a mais pessoas. Cada toque no botão de curtir indica à plataforma que este conteúdo é valioso, o que significa que mais pessoas que buscam encorajamento e respostas terão a oportunidade de se conectar com ele. Mas não pare por aí. Se ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso vai além de apenas estar por dentro. É uma forma de crescer na fé e garantir que você não perca as mensagens que Deus tem para você nos dias que estão por vir. A vida é repleta de desafios, escolhas e momentos em que precisamos urgentemente ouvir a voz de Deus. Através desses ensinamentos e do poder da sua palavra, podemos continuar essa jornada juntos, fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo. Agora, eu quero que você pense em alguém especial na sua vida que precisa ser lembrado de que Deus está falando. Alguém que talvez esteja enfrentando dúvidas ou um momento decisivo, que precisa saber que não está sozinho nessa luta. Envie este vídeo para essa pessoa. Compartilhe essa mensagem. Você nunca sabe como um gesto de fé pode aproximá-la de Deus. A verdade é que, quando damos passos de fé, seja seguindo a orientação do Espírito Santo em uma grande decisão, ou simplesmente compartilhando uma mensagem que pode abençoar alguém, Deus age de formas que nem podemos imaginar. E na próxima parte dessa mensagem, vamos explorar ainda mais.
Agora que entendemos a importância de seguir a direção do Espírito Santo, surge uma pergunta crucial: como podemos reconhecer claramente sua voz, sem incertezas ou confusões? Como podemos diferenciar entre sua orientação e nossos próprios pensamentos? É isso que vamos descobrir a seguir. Fique comigo, pois o que está por vir pode transformar sua forma de ouvir Deus para sempre. Há algo de imenso poder em declarar nossa fé em voz alta. Quando expressamos as promessas de Deus, não apenas relembramos sua fidelidade, mas também combatemos o medo, a dúvida e todas as mentiras que tentam abalar nossa confiança nele. A fé não é algo que guardamos apenas em nossos corações. É uma declaração, uma vivência que transforma a maneira como enfrentamos a vida. Neste instante, você tem a chance de fazer essa declaração. Se acredita que Deus está te guiando, se confia que o Espírito Santo está iluminando seus passos, mesmo quando tudo parece incerto, deixe sua fé ser conhecida. Escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Não subestime a força dessas palavras. O que você declara em fé hoje pode ser o que vai te sustentar nos dias futuros. Pode ser o lembrete que você precisa quando a dúvida surgir, quando o caminho parecer nebuloso, quando você se questionar se Deus realmente está atuando na sua vida. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sim sobre confiar naquele que as tem. O Espírito Santo está em movimento, comunicando-se e guiando. Ele não está distante, ele está ao seu lado. Ele não está em silêncio, ele está falando. Mas a pergunta é: estamos prontos para ouvir? Ao longo da Bíblia, vemos como a fé nas direções de Deus transformou vidas. Pense em Abraão. Deus pediu que ele deixasse sua terra natal, seu conforto, e fosse para um lugar que ainda não conhecia. Ele não tinha um mapa, nem uma explicação detalhada, apenas uma promessa. Contudo, ele avançou, confiando que Deus o guiaria a cada passo. E por causa disso, graças àquela obediência, ele se tornou o pai de várias nações. Imagine Pedro. Ele estava em meio a uma tempestade, cercado por ondas turbulentas, quando Jesus o chamou para sair do barco e caminhar sobre as águas. Tudo ao seu redor dizia que aquilo era impossível, mas por um instante, ele silenciou suas incertezas, fixou o olhar em Jesus e fez algo que nunca tinha sido feito antes. Andou sobre as águas movido pela fé. Esses momentos de fé não se limitam a grandes personagens bíblicos. Eles nos incluem. Somos convocados a confiar, a seguir em frente, a ouvir a orientação do Espírito Santo, mesmo quando tudo parece confuso. E, ao fazermos isso, testemunharemos Deus agindo de formas que jamais imaginamos. Talvez hoje Deus esteja chamando você para dar um passo de fé. Talvez Ele esteja pedindo que você confie nele em uma decisão, que entregue algo que tem segurado com força, que se arrisque, mesmo quando tudo parece incerto. Ele pode estar pedindo que você ande pela fé e não pela vista. Se isso ressoa em seu coração, se você sente o Espírito Santo te incentivando agora, não deixe essa oportunidade passar. Comente: eu confio no Senhor. Que isso seja a sua declaração de fé, sua resistência à dúvida, seu avanço em obediência. E ao escrever, creia. Acredite que Deus está abrindo um caminho, que Ele está te guiando, que mesmo quando o quadro não está claro, Ele já está agindo a seu favor. Fique comigo, pois em breve vamos orar juntos. Esta não é uma simples oração. É um momento de alinhamento, uma chance de convidar o Espírito Santo para assumir o controle da sua jornada. Se você anseia por clareza, se busca direção, esta é a sua oportunidade de entregar tudo a Deus. Então, não saia ainda. Vamos dar esse passo de fé juntos, confiantes de que, ao nos entregarmos à orientação do Espírito Santo, Ele guiará cada passo que damos. A gratidão é uma das expressões de fé mais poderosas. Ela muda nosso foco do que nos falta para o que Deus já nos deu.
Nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, há sinais de sua fidelidade ao nosso redor. Quando escolhemos ser gratos, declaramos que Deus é bom, que sua presença é real e que suas bênçãos vão além do que vemos agora. Respire fundo e reflita sobre sua vida. Não importa a fase em que você se encontre ou os desafios que esteja enfrentando, sempre há algo pelo que ser grato. Talvez seja o fato de ter acordado esta manhã, de ter mais um dia para buscar a Deus e seguir seu propósito. Quem sabe sejam as pessoas que Ele colocou em seu caminho, as lições que aprendeu, ou as vezes em que Ele te sustentou em situações que pareciam insuportáveis. Pode ser simplesmente saber que Ele está ao seu lado, te guiando, mesmo quando o futuro não parece claro. A gratidão é uma arma espiritual. O inimigo tenta encher nossas mentes com reclamações, frustrações e desânimo. Ele quer que nos concentremos no que nos falta, no que ainda não ocorreu, nas orações que parecem não ter resposta. Mas quando escolhemos a gratidão, resistimos a esse ataque, silenciamos as mentiras e substituímos por verdades. Mudamos nossa perspectiva e alinhamos nossos corações com fé, cientes de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. A Bíblia nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:16-18: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que só devemos ser gratos quando tudo vai bem. Significa que encontramos motivos para agradecer, mesmo nas fases mais desafiadoras. Reconheça que, independentemente das circunstâncias, Deus continua no trono e é digno de nosso louvor. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Eles tinham motivos de sobra para se sentirem desanimados, espancados, jogados em uma cela sombria, acorrentados e sem perspectiva de saída, poderiam ter sucumbido ao desespero. Contudo, em vez de se deixarem dominar pelo medo ou pela frustração, optaram pela adoração, cantaram louvores a Deus, e no auge de sua devoção aconteceu um milagre. As portas da prisão se abriram, suas correntes se desfizeram e tudo mudou radicalmente. Esse é o poder da gratidão. Ela transforma o ambiente, atrai a presença divina e nos lembra que não estamos derrotados, que nossa história ainda não chegou ao fim e que Deus continua agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Agora, quero convidá-lo a um momento de gratidão. Pense em algo, grande ou pequeno, pelo qual você pode agradecer a Deus hoje. Pode ser uma conquista recente, a força para seguir em frente ou simplesmente o fato de que sua graça se renova a cada amanhecer. Seja o que for, pare um instante e escreva nos comentários: "Hoje sou grato por..." e complete a frase. Deixe isso ser sua declaração. Um momento de mudança de foco, uma lembrança da bondade de Deus, onde você fala vida e fé sobre sua situação. Ao escrever, creia que sua gratidão está abrindo portas em sua vida. Acredite que, ao agradecer por tudo que Deus já fez, você está criando espaço para o que Ele está prestes a realizar. Seu coração está se fortalecendo, seu espírito sendo renovado e sua fé sendo edificada. Ao final deste vídeo, vamos orar juntos, entregando cada palavra de gratidão, cada testemunho e cada necessidade diante do Senhor. Portanto, não saia ainda. Fique comigo, pois creio que essa oração será um divisor de águas em sua vida. A gratidão é poderosa e hoje estamos decidindo caminhar por ela. Estamos chegando a um ponto crucial nesta mensagem. Tudo o que discutimos sobre a importância de seguir o Espírito Santo, confiar em sua orientação, declarar nossa fé e escolher a gratidão, nos leva a uma pergunta mais profunda. Como nos rendemos verdadeiramente à liderança do Espírito Santo de forma a transformar nossas vidas? É uma coisa saber que Deus está nos guiando, mas outra bem diferente é viver em total confiança, sem hesitação, sem medo
e sem duvidar de sua direção. Muitas pessoas creem em Deus, mas ainda enfrentam dificuldades para ouvir sua voz de maneira clara. Anseiam por sua orientação, mas lutam contra a dúvida, questionando se os pensamentos que têm realmente vêm dele ou se são apenas suas emoções. Querem segui-lo, mas o peso da incerteza as mantém presas no mesmo lugar. Isso soa familiar? Você já se sentiu inseguro sobre se é realmente Deus quem está lhe guiando? Já pediu um sinal apenas para achar que a resposta nunca chegou? A próxima parte desta mensagem vai desbloquear algo poderoso, porque o que estamos prestes a compartilhar não é apenas encorajamento, mas uma chave para reconhecer e responder ao Espírito Santo com confiança. A verdade é que Deus não está em silêncio. Ele está sempre falando. Porém, em um mundo repleto de distrações, medos e vozes conflitantes, precisamos aprender a sintonizar sua voz acima de todas as outras. Imagine-se em uma sala cheia, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo. Se alguém importante para você estivesse chamando seu nome, talvez você não o ouvisse de imediato, mas se passou tempo com essa pessoa e conhece bem sua voz, você a reconheceria mesmo em meio ao barulho. O mesmo se aplica a Deus. À medida que caminhamos ao lado dele, vamos aprendendo a identificar sua voz, mesmo em meio ao caos da vida, mesmo quando as dúvidas tentam nos dominar, mesmo quando outras vozes tentam chamar nossa atenção. É nesse ponto que muitos se sentem perdidos. Esperam que a voz de Deus seja alta e clara, mas, na realidade, ele frequentemente se comunica em um sussurro. E por que isso acontece? Porque um sussurro exige proximidade. Deus deseja um relacionamento íntimo conosco. Quer que nos aproximemos, que o busquemos e que ouçamos com expectativa. Quando fazemos isso, começamos a perceber que ele sempre está falando. O que vamos explorar a seguir nesta mensagem ajudará você a transitar da incerteza para a certeza, da hesitação para a coragem. Vamos descobrir as maneiras como Deus se manifesta, os sinais que confirmam sua orientação e como você pode preparar seu coração para ouvi-lo com confiança. Isso não é apenas conhecimento, é a chave para viver uma comunhão diária com o Espírito Santo, para tomar decisões que estejam em sintonia com sua vontade e para abraçar a plenitude do que Deus tem reservado para você. E não vamos apenas discutir isso. Em seguida, vamos orar juntos. Vamos nos apresentar diante de Deus, pedindo que Ele abra nossos ouvidos para sua voz, que afaste toda distração e nos guie em seu caminho perfeito. Se você já buscou clareza em seu relacionamento com Deus, se já desejou saber com certeza que está seguindo sua vontade, então fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar a maneira como você o ouve para sempre. Há algo extraordinariamente poderoso em ouvir como Deus atuou na vida de alguém. Testemunhos não são meras histórias, são evidências vivas da fidelidade de Deus, lembretes de que Ele está presente e ativo na vida de seu povo. Quando compartilhamos o que Deus fez por nós, não apenas nos encorajamos, mas também fortalecemos a fé daqueles que nos rodeiam. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu em luta, questionando se Deus realmente estava ouvindo, e então ouviu alguém contar como Ele os ajudou em uma situação impossível? Com que frequência encontramos esperança renovada ao ouvir relatos de cura, restauração ou orientação divina? Testemunhos nos lembram que o mesmo Deus que agiu na vida de outra pessoa é o mesmo que age na nossa. Ele permanece imutável. Seu poder, seu amor e sua presença são tão reais hoje quanto eram nas Escrituras. Então quero perguntar, você já teve um momento em que soube, sem sombra de dúvida, que Deus interveio em sua vida? Talvez tenha sido uma oração atendida de forma inesperada, ou um instante em que você se sentiu perdido e, de repente, uma porta se abriu, alguém apareceu ou uma situação mudou, e você simplesmente soube que era Deus. Ou quem sabe você estava buscando orientação e no exato momento de incerteza,
O Espírito Santo falou ao seu coração, trazendo a clareza e a paz que você precisava. Uma das coisas mais fascinantes sobre seguir o Espírito Santo é que ele nos guia de maneiras surpreendentes. Pense em como Deus atuou na vida das pessoas na Bíblia. Os israelitas estavam parados à beira do Mar Vermelho, encurralados entre o exército de Faraó e as águas. À primeira vista, não havia saída, mas então, em um ato milagroso, Deus criou um caminho onde parecia não haver nenhum. O mar se abriu e eles atravessaram em terreno seco. O que parecia impossível tornou-se um testemunho do poder de Deus que ainda é lembrado hoje. Ou considere a história da mulher que sofria de hemorragia. Ela lutou por 12 anos, gastou todos os seus bens com médicos e não encontrou cura. Aos olhos do mundo, sua situação era desoladora. Mas então, em um único ato de fé, ela se estendeu para tocar a borda do manto de Jesus. A vida dela mudou para sempre. Ela não só encontrou a cura, mas também recebeu um testemunho que inspiraria as futuras gerações. Deus continua a atuar assim nos dias de hoje. Ele ainda está abrindo portas, respondendo orações, curando, restaurando e se comunicando. A sua história, o seu relato pessoal, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Se você já presenciou Deus agir de uma maneira tão clara que não deixou dúvidas de sua presença na sua vida, eu o convido a dividir isso nos comentários. Escreva, mesmo que seja uma breve menção do que ele fez por você. Eu já vi Deus se manifestar em minha vida. Que isso seja uma oportunidade de expressar seu testemunho em palavras e deixar que isso ilumine a vida de outra pessoa. Quem sabe você passou por um período em que não enxergava um caminho à frente, mas Deus providenciou. Ou talvez você tenha estado no seu ponto mais baixo e Deus te levantou. Ou ainda, você estava buscando orientação e o Espírito Santo falou de forma tão clara que você soube exatamente qual caminho seguir. Independentemente do que for, compartilhe. Alguém que lê isso pode estar exatamente onde você já esteve, precisando saber que Deus ainda está agindo. Seu testemunho pode ser o estímulo que eles precisam para continuar acreditando, orando e confiando. E se você está em uma fase em que sente que ainda não possui um testemunho, quero lhe dizer, sua história ainda está sendo escrita. O fato de você não ter visto mudanças ainda não significa que elas não estão a caminho. Continue tendo fé, continue seguindo a orientação do Espírito Santo. Um dia, ao olhar para trás, você perceberá como Deus esteve atuando o tempo todo. Ao final desta mensagem, vamos orar juntos, agradecendo a Deus pelo que já foi feito e crendo pelos milagres que ainda estão por vir. Então fique comigo, porque este momento de fé, gratidão e confiança pode ser exatamente o que transformará algo em sua vida. Seu testemunho está em processo de ser escrito, e quando chegar a hora, você terá uma história para contar, uma que glorificará a Deus e fortalecerá a fé daqueles que estão ao seu redor. Há uma força incrível quando nos unimos em oração, quando levantamos não apenas nossas próprias súplicas, mas também as de outros, mergulhamos na essência da fé, uma fé que não é apenas individual, mas comunitária, que nos une como um só corpo em Cristo. Deus nunca quis que enfrentássemos nossas lutas sozinhos. Ele nos convoca a interceder, a estar na brecha uns pelos outros, a acreditar juntos em milagres, mudanças e intervenções divinas. Se você está enfrentando uma batalha que parece pesada demais para carregar sozinho, ou se tem orado por direção, cura ou restauração, e a resposta ainda não chegou, ou ainda, se alguém que você ama precisa de um toque divino e você está clamando por essa pessoa, saiba que você não está sozinho. Aqui, neste momento, existe uma comunidade de fé disposta a ficar ao seu lado, a crer com você, a interceder por você. Ao longo das Escrituras, testemunhamos o poder da intercessão. Em Êxodo, quando os israelitas estavam em batalha, Moisés permaneceu em uma colina com as mãos levantadas ao céu.
Enquanto suas mãos estavam erguidas, o povo vencia. Mas quando ele se cansou e seus braços começaram a cair, o inimigo ganhou força. Foi então que Arão e Hur vieram ao seu lado, sustentando seus braços para garantir a vitória. Isso é o que significa interceder. Levantamos uns aos outros quando estamos fracos demais para nos manter em pé sozinhos. Lembre-se da história do homem paralítico nos evangelhos. Ele não podia alcançar Jesus por conta própria, mas seus amigos o levaram até ele, rompendo o telhado. Diante do Senhor, a fé não só daquele homem, mas também a fé dos que o cercavam, tocou o coração de Jesus e resultou em sua cura. Isso ilustra o poder da oração em comunidade. Em alguns momentos, estamos firmes o suficiente para crer por nós mesmos, enquanto em outros, precisamos que alguém nos ampare na fé. Hoje, temos a chance de fazer isso juntos. Se você precisa de uma oração ou conhece alguém que precisa de um toque divino, dê um passo de fé e escreva nos comentários. Declare uma palavra de fé, glória, graça, força ou qualquer sentimento que esteja pulsando em seu coração. Deixe isso ser a sua expressão de confiança, um momento de entrega, o seu jeito de dizer: Deus, eu confio que você está atuando nesta situação. E enquanto você escreve, não se esqueça de orar por outra pessoa também. Dê uma olhada nos comentários, encontre um pedido que ressoe com você e eleve essa pessoa em oração, mesmo que você não a conheça. Deus reconhece seu clamor, e Ele pode ser a fonte de força para alguém que está à beira de desistir. Há uma força incrível na união de orações. Jesus nos lembra em Mateus 18:19. Em verdade vos digo que se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso significa que, quando nos unimos em fé e intercedemos uns pelos outros, o céu se manifesta. Talvez você esteja aguardando um milagre há tempos e sua fé esteja esgotada. Você pode ter orado repetidamente e sentido que nada mudou. Quero encorajá-lo. Deus ouve cada súplica e cada palavra é valorizada. Às vezes, a resposta é imediata. Outras vezes, Deus está trabalhando de formas que não vemos, mas seu tempo é sempre perfeito. Pense em Ana, que orou por anos por um filho, clamando a Deus com seu coração em desespero. Mesmo quando parecia que o céu estava em silêncio, Deus estava preparando algo extraordinário. No momento certo, Ele lhe deu Samuel, um filho que se tornaria um grande profeta e líder de Israel. O que parecia um atraso era, na verdade, uma preparação divina. Por isso, não desistimos da oração. Seguimos em frente, crendo e intercedendo, não apenas por nós, mas também pelos que nos rodeiam. Assim, se você está esperando por algo hoje, se anseia por cura, paz, provisão ou um avanço, escreva seu pedido nos comentários e depois tire um momento para orar por outra pessoa. Escreva fé ou vitória, como um sinal de que você está firme em sua crença. Vamos criar um ambiente de intercessão, um espaço onde as pessoas sintam que não estão sozinhas, onde a fé é estimulada e a presença de Deus se faz sentir. Fique comigo, porque em breve iremos orar juntos. Não se trata apenas de mais uma oração. É um momento de unidade, de conexão divina, em que nos apresentamos diante do trono de Deus como um só corpo, levantando cada pedido, cada necessidade. Não deixe isso passar, porque eu creio que, ao orarmos em conjunto, algo mudará no reino espiritual. Deus já está agindo e nos convida a participar do que Ele está realizando. Vamos permanecer juntos na fé. Tudo o que discutimos hoje nos leva a uma verdade simples e profunda. O Espírito Santo está sempre nos guiando. Ele não está distante, em silêncio ou inativo. Ele está presente, falando, orientando e abrindo caminho à nossa frente. Mas essa orientação não é imposta, é um convite para confiar, ouvir e seguir, mesmo quando não compreendemos.
Ao longo desta mensagem, percebemos que a fé vai além de acreditar na existência de Deus. É viver em obediência a Ele. Ao refletirmos sobre a direção que seguimos, percebemos que reconhecer a voz de Deus não é apenas ouvir um comando, mas sim aprender a captar os sussurros que ecoam em nossos corações. Quando decidimos dar um passo de fé, seja em pequenas escolhas cotidianas ou em decisões que transformam nossas vidas, Deus já está à frente, abrindo caminhos e alinhando nossos passos com sua vontade perfeita. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para si. Alguém que você conhece pode estar enfrentando dúvidas, sentindo-se perdido ou buscando clareza. Essas pessoas podem estar desejando a mesma segurança que Deus lhe ofereceu através dessa palavra. Compartilhar essa mensagem pode ser o lembrete que elas precisam para confiar na orientação do Espírito Santo. Pense em quantas vezes Deus usou alguém para se comunicar com você. Pode ser que um amigo tenha enviado uma mensagem no momento exato, ou que um sermão tenha soado como se tivesse sido feito especialmente para você. O testemunho de alguém pode ter sido o impulso que você precisava para seguir em frente. Agora você tem a chance de ser essa voz de encorajamento para outra pessoa. Dividir uma mensagem de fé vai além de um simples gesto. É como plantar uma semente que pode brotar no coração de alguém, cultivando uma confiança maior, uma fé mais robusta e um relacionamento mais profundo com Deus. O Espírito Santo atua através de nós, utilizando as palavras que dizemos, as ações que realizamos e até mesmo as mensagens que compartilhamos para tocar aqueles que mais necessitam. Se esta palavra trouxe ânimo a você, tire um momento para compartilhá-la com pelo menos uma pessoa, um familiar, um amigo ou alguém que você sente que precisa de encorajamento. Avise-os que Deus está se comunicando. Você nunca sabe como um pequeno ato de obediência pode desencadear um grande movimento na vida de alguém. E se você ainda não fez, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mensagens como esta não são apenas para o hoje, elas fazem parte de uma jornada, um crescimento contínuo na fé que aprofunda nosso entendimento sobre como Deus nos guia. Ao se manter conectado, você se posiciona para continuar aprendendo, crescendo e caminhando em sintonia com o Espírito Santo. Agora, antes de encerrarmos, vamos refletir um instante. O que Deus está lhe dizendo neste momento? Há um passo de fé que Ele está lhe pedindo para dar? Uma decisão que você tem adiado, aguardando mais clareza? O Espírito Santo já está lhe guiando. Sua parte é confiar e seguir. E lembre-se, essa conversa não se encerra aqui. Se esta mensagem tocou você, deixe um comentário e compartilhe o que falou ao seu coração. Que este espaço seja um lugar onde fortalecemos a fé, nos encorajamos mutuamente e lembramos que Deus está sempre agindo. Fique por aqui, pois o que vem a seguir levará esta jornada ainda mais longe. Hoje, falamos sobre reconhecer a condução do Espírito Santo. Na próxima mensagem, vamos explorar como viver diariamente no seu poder, levando uma vida não apenas guiada, mas também capacitada por Ele. Você não vai querer perder essa oportunidade. Quando Deus nos fala, é sempre significativo. Cada palavra e cada momento de clareza tem um propósito. Ao refletirmos sobre tudo que discutimos, a orientação do Espírito Santo, o poder da fé, a importância da confiança e o impacto da obediência, é hora de parar e considerar. O que Deus está lhe dizendo pessoalmente através desta mensagem? Talvez algo tenha se destacado para você de uma forma inesperada, ou uma parte específica tenha ressoado com sua situação atual, trazendo a confirmação ou o encorajamento que você necessitava. Talvez você tenha se lembrado de que Deus está se comunicando com você constantemente, e chegou o momento de realmente prestar atenção. O Espírito Santo age de formas distintas em cada um de nós. Alguns podem experimentar um renovado senso de paz, percebendo que não estão sozinhos em suas jornadas. Outros
podem sentir um chamado à confiança mais profunda em Deus, entregando seus medos e incertezas a Ele. E há aqueles que se sentem motivados a compartilhar sua fé, a agir com coragem e a permitir que Deus os utilize de maneiras novas. Agora, pare um instante e reflita. Qual parte desta mensagem mais tocou seu coração? Foi a lembrança de que o Espírito Santo está sempre presente, mesmo em momentos de silêncio? Foi o incentivo para confiar na direção de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo? Ou foi o desafio de agir com obediência, reconhecendo que a fé exige ação? O que for, compartilhe nos comentários como essa mensagem impactou você. Como você pode trazer isso para a sua vida cotidiana? Escrever sobre isso é um ato de fé, uma maneira de solidificar o que Deus está realizando em seu coração e de declarar que você está preparado para seguir a verdade que Ele revelou a você hoje. Enquanto lê os comentários, tire um momento para se conectar com os outros. Incentive alguém, ore por outro, ou reafirme um testemunho que ressoe com você. A fé se fortalece quando estamos juntos, quando nos apoiamos mutuamente e lembramos que Deus está atuando em nossas vidas. Pense em quantas vezes uma única palavra de encorajamento levantou seu ânimo. Talvez você tenha passado por um momento difícil, sentindo-se sozinho em sua jornada de fé, e então ouviu o testemunho de alguém que o lembrou de que Deus está sempre presente. Isso é o poder de compartilhar, de abrir seu coração sobre o que Deus fez. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa para fortalecer sua fé hoje. A Bíblia nos lembra em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Deus nos projetou para viver em comunidade, para nos encorajar uns aos outros. Quando compartilhamos as obras que Deus realizou em nossas vidas, criamos um espaço onde a fé pode florescer, onde a esperança é renovada, onde as pessoas percebem que não estão sozinhas em suas lutas e que Deus está agindo entre seu povo. Portanto, não hesite. Se algo nesta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Talvez Deus tenha falado sobre confiar em seu tempo, confiar em seu plano, acreditando que Ele está trabalhando, mesmo quando os resultados não são visíveis. Talvez Ele tenha lhe lembrado do poder da orientação do Espírito Santo, mostrando que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Você pode se sentir encorajado a dar um passo de fé, a soltar algo que tem segurado ou a ouvir mais atentamente sua voz. Seja o que for, manifeste isso. Deixe que este seja um momento de fé em ação, onde você reconhece o que Deus está falando ao seu coração e dá o primeiro passo em obediência. Há algo poderoso em expressar sua fé em palavras, em tomar a decisão consciente de aplicar o que aprendeu. E ao fazer isso, lembre-se de que não se trata apenas da sua jornada. Alguém pode estar lendo suas palavras agora, precisando exatamente do encorajamento que você tem a oferecer. Seu testemunho, sua reflexão, sua resposta podem ser a faísca que acende a fé em outra pessoa. A fé não deve ser passiva. Ela exige movimento, resposta, envolvimento. Por isso, Jesus frequentemente convidava as pessoas a agirem em fé, estender as mãos para sair do barco e mostrar o que foi curado. Há algo poderoso em dar um passo à frente que ativa as obras que Deus realiza em nossas vidas. Por isso, não deixe que esta mensagem seja apenas mais uma que você ouve e logo esquece. Leve essa verdade com você, caminhe com ela, aplique-a, confie que o Espírito Santo está te guiando e dê o próximo passo com fé. E lembre-se, estamos juntos nessa jornada. Se a mensagem de hoje tocou seu coração, mantenha-se conectado, pois o que vem a seguir irá aprofundar ainda mais essa reflexão. Deus está revelando algo extraordinário e você não vai querer perder. Respire fundo e faça uma pausa. Permita que o silêncio envolva tudo ao seu redor. Na correria do dia a dia,
É fácil passar de uma tarefa para outra sem refletir. Mas agora, neste instante, quero que você se permita um momento de silêncio. Pergunte a si mesmo: qual área da sua vida mais clama pela intervenção de Deus? Pode ser uma decisão que te atormenta, uma situação que parece esmagadora, um peso que você tem carregado sozinho, com medo de compartilhar, sem saber se alguém realmente entenderia. Ou talvez seja um desejo profundo de se aproximar mais de Deus, de ouvir sua voz com clareza, de viver plenamente os planos que Ele tem para você. Seja o que for, não o deixe de lado. Traga à tona, nomeie, segure em seu coração e prepare-se para entregá-lo a Deus. Muitas vezes, carregamos fardos que não deveríamos. Tentamos resolver tudo sozinhos, analisamos, planejamos, pensamos demais. Mas Deus nunca nos pediu para fazer isso sozinhos. Ele nos convida a entregar nossos fardos a Ele, a confiar que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. O Espírito Santo já está agindo na sua situação, preparando o caminho, alinhando circunstâncias, tocando corações. Mas Ele espera que nos rendamos, que deixemos o controle e entreguemos tudo em suas mãos. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4, 6, 7. Não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma promessa. Quando levamos nossos pedidos a Deus, Ele troca nossa ansiedade por paz. Ele carrega aquilo que é pesado por nós. Ele nunca ignora uma única oração. Ele ouve e responde de maneira perfeita, no tempo certo. Então, enquanto nos preparamos para este momento de oração, quero encorajá-lo a abrir verdadeiramente seu coração. Este não é apenas mais um momento de oração, é uma conexão, uma rendição, uma expressão de fé. Se você está assistindo a isso agora, é porque Deus te trouxe aqui por um motivo. Ele vê suas lutas, suas preocupações, suas esperanças e seus desejos. Mais do que tudo, Ele deseja se encontrar com você onde você está. Respire fundo mais uma vez e, ao soltar o ar, imagine liberando esse fardo, colocando-o diante de Deus, confiando totalmente nele. Ele está aqui. Sua presença te envolve e, neste instante, vamos orar juntos, levantando cada necessidade, cada pedido, cada grito silencioso do coração. Prepare-se, porque este não é apenas mais um momento de oração, é uma troca divina. Você está entregando suas preocupações a Deus, e Ele está derramando sua paz sobre você. Você está se rendendo ao controle, e Ele está pronto para cuidar do que você não consegue enfrentar sozinho. Agora vamos orar. Chegamos ao momento Este é o momento mais significativo desta mensagem. Um instante de entrega, fé e conexão com o divino. Agora é hora de se apresentar a Deus, de abrir seu coração por completo para acolher sua presença e permitir que Ele atue em sua vida. Esteja onde estiver, convido você a se fazer totalmente presente neste instante. Se puder, feche os olhos, acalme sua mente e foque em Deus. Deixe de lado distrações, preocupações e dúvidas. Este é seu tempo com Ele. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com humildade, conscientes de que Tu és o Deus que nos observa, que conhece cada aspecto de nossas vidas e que se importa profundamente conosco. Reconhecemos a Tua presença agora e agradecemos por nos aproximar de Ti. Senhor, entregamos a Ti cada carga, toda necessidade e cada oração que foi feita neste dia. Tu conheces as lutas que pesam em nossos corações e as áreas onde buscamos orientação. Neste momento, entregamos tudo a Ti, abandonando nossos medos, ansiedades e a necessidade de controle, colocando tudo em Tuas mãos. Espírito Santo, pedimos que Tu atues poderosamente na vida daqueles que Te buscam.
especialmente aqueles que se sentem perdidos e inseguros sobre o que vem a seguir. Lembra-lhes que tu és o seu guia. Tua palavra em Isaías 30:21 nos diz: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Que eles ouçam claramente a tua voz, dissipando dúvidas e confusões e enchendo-os de confiança em teu plano perfeito. Para aqueles que carregam fardos pesados e se sentem oprimidos pelos desafios da vida, Senhor, pedimos que lhes concedas uma paz sobrenatural. Em Mateus 11:28, tua palavra nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Oramos por esse descanso, pela certeza divina de que, não importa o que estejam enfrentando, não estão sozinhos. Tu caminhas ao lado deles, fortalecendo-os e sustentando-os com tua mão direita. Pai, para aqueles que necessitam de cura, seja ela física, emocional ou espiritual, declaramos teu poder curador sobre suas vidas. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Não existe doença, dor ou sofrimento que esteja além do teu poder de restaurar. Toca cada coração necessitado neste momento. Renova suas forças, restaura sua saúde e preenche-os com a esperança inabalável que vem de saber que tu és seu curador. Oramos também por aqueles que enfrentam medo e dúvida. Senhor, lembra-os de que não lhes deste um espírito de temor, mas de poder, amor e autocontrole. Que a fé ressurja dentro deles, que se firmem em tuas promessas, cientes de que tu és fiel e nunca os abandonará. Deus, levantamos cada pessoa que está diante de uma decisão difícil. Alguns se encontram em uma encruzilhada, inseguros sobre qual caminho seguir. Outros aguardam uma resposta, buscando clareza e confirmação. Senhor, concede-lhes sabedoria. Tua palavra em Tiago 1:5 nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem reprovação, e lhe será dada. Confiamos nesta promessa. Fala aos seus corações, Senhor. Mostra-lhes o caminho e guia-os por veredas de justiça por amor do teu nome. Pai, intercedemos também por famílias, por relacionamentos tensos, por casamentos que precisam de restauração, por pais que oram por seus filhos e por amizades que necessitam de cura. Traga reconciliação onde houve divisão e enche os lares com tua paz, compreensão e amor refletido. O amor de Cristo nos envolve. Senhor, nos dirigimos a ti em oração, buscando provisão. Muitos enfrentam dificuldades financeiras, questionando como conseguirão superar esses desafios. Tu és Jeová Jiré, nosso provedor. Tua palavra nos assegura em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Hoje, nos firmamos nessa promessa. Abre portas de oportunidades e traça caminhos onde parecem não existir. Oferece não só o que precisamos fisicamente, mas também a paz e a segurança que vem de confiar em Ti. Acima de tudo, Senhor, desejamos um relacionamento mais profundo contigo. Mais do que respostas, bênçãos ou qualquer coisa que o mundo possa oferecer, precisamos de Ti. Ajuda-nos a buscar-te em primeiro lugar, a anelar por Tua presença mais do que pelas soluções, a confiar em Ti mais do que em nosso próprio entendimento. Agradecemos, Senhor, por tudo que estás realizando neste momento. Somos gratos por cada coração que tocas, por cada vida que transformas. Mesmo quando não conseguimos ver, sabemos que estás agindo. Teus caminhos são superiores aos nossos e teus planos são sempre bons. Ao final desta oração, reafirmamos nossa fé em Ti. Confiamos em Teu poder, amor e no Teu tempo perfeito. Escolhemos avançar, não com medo, mas com confiança, cientes de que o Espírito Santo guia cada passo nosso.
Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Agora que oramos juntos, esta mensagem não termina aqui. O que Deus falou ao seu coração hoje deve ser levado para o seu cotidiano. O Espírito Santo não está presente apenas em momentos de oração e adoração. Ele caminha com você em cada decisão, em cada passo, em cada desafio que surge. A verdadeira transformação acontece quando aplicamos o que aprendemos. Passamos da simples escuta da palavra para a vivência dela. Então, convido você a pausar e refletir. Que atitude você pode tomar hoje para seguir a orientação do Espírito Santo? Pode ser que você precise dedicar mais tempo à oração, ouvindo a sua voz de forma mais intencional. Talvez seja a hora de dar um passo de fé, confiando que Deus está te guiando mesmo quando o quadro não está claro. Ou talvez seja o momento de soltar o controle, entregar um fardo, ou simplesmente escolher crer que os planos de Deus são melhores que os seus. A fé não é algo passivo, ela exige ação. Jesus frequentemente pedia às pessoas que se movessem antes de testemunharem o milagre. Ele disse ao cego que fosse lavar os olhos antes de recuperar a visão. Pediu a Pedro que saísse do barco antes de andar sobre as águas. E mandou os leprosos se apresentarem aos sacerdotes, e enquanto iam, foram curados. Que passo de fé Deus está te incentivando a dar hoje? Como você vai responder à sua direção? Compartilhe nos comentários a decisão que você está tomando neste momento. Que atitude você irá tomar para aplicar esta mensagem em sua vida? Talvez você precise orar de maneira mais constante, confiar mais profundamente, ouvir com mais atenção. Ou pode ser que você precise agir em relação a algo que Deus já colocou em seu coração. Seja o que for, expressar isso é um passo poderoso. Sua decisão de fé pode inspirar outra pessoa a dar seu próximo passo também. E se esta mensagem ressoou com você, mantenha-se conectado, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue esta jornada de fé. Cada palavra que Deus fala é parte de um plano maior. Ele está moldando você, fazendo você crescer, preparando-o para tudo o que Ele tem reservado. Antes de partir, tire um momento para agradecer a Deus pelo que Ele fez hoje. Sua presença está com você, e Ele continuará a guiar cada passo que você der. Avance em fé, sabendo que você é amado. Nunca estamos sós. O Espírito Santo está sempre ao seu lado, guiando-o nesta jornada de fé. O que Deus falou ao seu coração hoje é apenas o início de algo grandioso. O Espírito Santo está constantemente à frente, sempre comunicando-se, sempre nos direcionando para uma compreensão mais profunda e um relacionamento mais forte com Ele. A pergunta é: você vai continuar a seguir esse caminho? Juntos, oramos, refletimos sobre a palavra de Deus e reafirmamos nossa confiança nele. Agora é o momento de dar o próximo passo. A fé não se resume apenas a receber. Trata-se de crescer, de aplicar e de buscar mais de Deus a cada novo dia. O Espírito Santo ainda não terminou com você. Há muito mais que ele deseja revelar, ensinar e realizar em sua vida. Se esta mensagem renovou sua fé, não pare por aqui. Há algo ainda mais profundo aguardando por você. No próximo vídeo, vamos desvendar uma verdade poderosa, uma que pode transformar a maneira como você percebe a orientação de Deus no seu dia a dia. Vamos aprender a reconhecer quando Deus está falando, a diferenciar a voz dele dos seus próprios pensamentos e a avançar com confiança, sabendo que você está alinhado com a vontade dele. Muitas vezes, hesitamos devido à incerteza, questionando se realmente é Deus quem está falando, se estamos fazendo a escolha certa. Mas e se você pudesse ter certeza? E se pudesse caminhar com ousadia, sabendo sem dúvidas que o Espírito Santo está guiando seus passos? É exatamente sobre isso que vamos discutir a seguir. Então, não fique por aqui. Clique agora e continue sua jornada. Cada revelação se constrói sobre a anterior.
Deus está te chamando para um caminho mais profundo, convidando-o a viver com maior fé, sabedoria e confiança. Mantenha-se conectado, continue buscando e avance com segurança, sabendo que aquele que começou esta boa obra em você será fiel para completá-la. Clique agora e vamos juntos explorar ainda mais.